No começo do ano passado, o México tinha 28 bilhões de dólares estocados. Em dezembro, essa estocagem passou a 6 bilhões de dólares. Em janeiro, eram apenas 6 bilhões de dólares. Em fevereiro, 3 bilhões de dólares. Aí arrebentou-se a economia do México. O México está pedindo uma ajuda ao sistema internacional de 51 bilhões de dólares. Esses 51 bilhões de dólares, mesmo se vierem, eles não atenderão ao México sequer neste ano, porque os compromissos do México são de 70 bilhões de dólares. Celso, o que você acabou de nos dizer agora nos deixou uma grande interrogação, como tenho certeza nos milhões de brasileiros que nos assistem. Eu te pergunto, a situação do Brasil é a mesma do México e Argentina? Um subsecretário de Estado americano esclareceu em definitivo a posição dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aceitarão o aparecimento de um novo Japão na América Latina. Então, é preciso destruir o México, destruir a Argentina e destruir o Brasil. Essa destruição foi iniciada pelo México. O México está absolutamente arrasado. A sua economia chegou a um estágio de impossível recuperação. O mesmo está já acontecendo à Argentina e vai acontecer fatalmente ao Brasil. No caso do Brasil, há uma diferença entre a Argentina, México e Brasil, porque o México começou há 7 anos este projeto liberal. A Argentina há 4 anos, o Brasil há pouco mais de 1 ano. Muito bem, o que diferencia a situação da Argentina, do México e do Brasil é que a privatização no México e na Argentina já atingiu praticamente todos os setores. O México, por exemplo, vendeu todas as suas empresas estatais, o mesmo acontecendo na Argentina. No caso do México, salvou-se a Pemex. Mas o governo mexicano foi obrigado agora, para atender à exigência dos Estados Unidos, para dar um aval, comprometer toda a produção do petróleo do México até o ano 2005. Foi colocada no Banco Reserve dos Estados Unidos uma conta em nome do governo mexicano que coloca toda a renda do petróleo, cerca de 6 bilhões de dólares por ano, em nome dessa conta que é administrada pelo governo americano. O único país na América Latina que entregou seu petróleo, que privatizou seu petróleo, foi a Argentina. Privatizada, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales aumentou em 30% a sua produção, porque o que interessa à empresa privada é o lucro, e a produção é que dá lucro. Parou completamente a prospecção, quer dizer, não há novas descobertas, o que significa que a Argentina, dentro de 5 anos, vai ter de importar todo o petróleo que consome. O mesmo vai acontecer fatalmente ao Brasil se o Brasil privatizar a Petrobras. A Petrobras é hoje a maior empresa brasileira. É, nos últimos 5 anos, a empresa que mais cresceu no mundo no setor de petróleo. Ela dá ao Brasil a possibilidade de manter 1.500.000 empregados. Ela dá um lucro, no ano passado, deu um lucro de 1.800 bilhões de dólares. Ela deu, no ano passado, de impostos ao governo brasileiro, 4.500 bilhões de dólares. Ela é a maior empresa do Brasil, a mais sofisticada, que tem a tecnologia de ponta mais avançada, é a mais organizada. Como é possível que este país queira vender uma preciosidade dessa? O México teve a experiência, conseguiu salvar a Pemex, mas enfim teve de entregá-la no final. Isso poderá acontecer à Petrobras. Mas a situação da Petrobras ainda é superada por uma outra empresa que está sendo objeto de privatização, a Vale do Rio Doce. Segundo os levantamentos,
A Vale do Rio Doce deve hoje ter um patrimônio de cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. E está se pretendendo vendê-la por 15 milhões de dólares. O que significa que um simples governo, uma simples geração, está torrando o grande patrimônio de uma nação. Isto é absolutamente inaceitável. Nós estamos nos voltando, neste momento, para o povo brasileiro, para pedir a este povo que vá para a praça pública, que se mobilize, que empurre o governo para que ele cumpra aquilo que é o objetivo fundamental de qualquer governo, que é a defesa do patrimônio nacional. Não é aceitável, não é admissível que o povo brasileiro fique de braços cruzados quando o que se está resolvendo é o futuro deste país. O México já mostrou o que é o projeto liberal. Será que nós vamos esperar que o Brasil chegue à situação do México para tomar alguma medida? Como resolver este problema? A solução está evidentemente numa moratória, porque o que interessa ao sistema financeiro internacional é atender aos banqueiros. Isso não interessa aos nossos países. Muita gente há de perguntar, bom, mas você acha que os Estados Unidos estão interessados em destruir o México? E como é que eles estão emprestando 20 bilhões de dólares, arranjando mais 31 bilhões de dólares através do Fundo Monetário Internacional e do Sistema Bancário Internacional? Eles não têm nenhum interesse em atender ao povo mexicano. O que eles estão querendo é salvar os banqueiros internacionais e salvar o sistema financeiro internacional, que nós temos obrigação de destruir, porque esse sistema financeiro internacional é que está destruindo a economia de todo o mundo, inclusive da economia americana. Os Estados Unidos têm hoje uma dívida interna de 4 trilhões de dólares. Pagam de juros 200 bilhões de dólares, quer dizer, mais do que a dívida externa brasileira. É preciso acabar com esse sistema para nós construirmos um novo mundo na base do progresso, do desenvolvimento e do atendimento à população de todo mundo. Hoje, a criação de riqueza que existe na humanidade daria condições a todos os homens de terem uma vida digna. O que impede isto é o fato de que o sistema financeiro internacional nada tem mais a ver com a produção. Ele está inteiramente jogado no cassino que está dando lucros fabulosos. Mas esses lucros, tal como aconteceu no México, vão levar todos os países subdesenvolvidos a uma situação de tão extrema miséria que será inevitável uma conflagração no final. Temos de evitar que isto aconteça. E hoje é fundamental que o povo brasileiro se mobilize para exigir do governo brasileiro que declare uma moratória e que se una ao governo do México e da Argentina para destruir, através dessa moratória conjunta, o atual e criminoso sistema financeiro internacional. O governo Fernando Henrique Cardoso, com essa história de modernidade, inventou a tal flexibilização do monopólio estatal do petróleo. Ora, em 1975, isto já foi feito, até ilegalmente, e não deu certo. Após 234 contratos de risco com as 35 maiores empresas estrangeiras, elas não acharam petróleo no Brasil, enquanto no mesmo período a Petrobras triplicou a sua produção. A Petrobras não precisa de parceria para melhorar sua eficiência. Ela hoje está entre as melhores do mundo, produzindo 60% de todo o petróleo consumido no país. A Petrobras é tão competente que ela hoje tem a melhor tecnologia mundial de exploração de petróleo em águas profundas. Em 1992, ela recebeu o prêmio da melhor do mundo em offshore e das mãos do presidente dos Estados Unidos. Na verdade, o que os países do primeiro mundo querem é fazer o que sempre fizeram, sugar as nossas riquezas. Assim como fizeram com o ouro no passado, querem agora roubar o petróleo, o nosso ouro negro. E sabem por quê?
porque os 24 países do primeiro mundo consomem 76% da produção mundial de petróleo. Mas o terceiro mundo e o Oriente Médio são donos de quase 85% das reservas de petróleo do planeta. Por isso, cuidado. Essa história de que privatizar vai ser bom para todo mundo é um golpe do governo Fernando Henrique. Vou citar o exemplo da Argentina. Antes da privatização, a gasolina custava 21 centavos, hoje custa 70 centavos. E com o dinheiro que se comprava 3 bujões de gás, hoje só se compra 1. Será que a privatização vai ser boa para todo mundo? Quem vai sair ganhando? Não seja bobo. A privatização é boa só para aqueles que querem meter a mão no petróleo do Brasil. O PMN está de vigília na questão da privatização. Por exemplo, venderam as casas do Lago Sul e de nada adiantou. A nação está pagando aluguel para os deputados e para os ministros. Venderam a Uzi Minas e de nada adiantou, a não ser para os grupos econômicos. Estão falando em vender a Petrobras. Isto é um absurdo. A Petrobras é um bem nacional que temos que defender. Estão falando em privatizar até a Previdência Social, que é um bem do trabalhador. Estão querendo privatizar as estradas nacionais. Isso é uma vergonha nacional. Nós temos que nos unir para que isso não aconteça no Brasil. O PMN é constituído de gente como você, que acredita ainda que este país tem jeito, que acredita ainda na redenção da classe política, apesar dos tristes episódios que no momento estamos a assistir. O PMN, interesses nacionais. Político. O terceiro mundo é pobre porque não tem o projeto político. As nações e os indivíduos funcionam como robôs, que só respondem aquilo para que são programados. O país que não se programa, ele é programado para o projeto político do país dominador. A inteligência brasileira foi incapaz até hoje de criar um projeto político para o Brasil, um partido político para o Brasil. Nunca tivemos um pensador político, porque todas as ideias políticas do Brasil vieram de outros países com os quais a nossa realidade nada tem a ver. Nós nos debruçamos da realidade brasileira e procuramos, então, criar um projeto político. A característica do Partido da Mobilização Nacional é que ele é o primeiro partido brasileiro, porque é o primeiro que cria uma ideologia nacional e o primeiro país e o primeiro partido do terceiro mundo. Nós estamos certos de que o projeto Tiradentes, que nós estamos apresentando ao povo brasileiro, é a solução definitiva para o Brasil e para os países do terceiro mundo. A base desse projeto são 3 ideias. Em primeiro lugar, a mudança do projeto colonial a que nós nos referimos para o projeto nacional. O segundo lugar é o instrumento da realização dessa libertação dos países. Como é que um país que é hoje colônia poderá se transformar num país livre amanhã? E essa é, na verdade, a maior contribuição que nós podemos dar ao povo brasileiro. Através da história, nós descobrimos o seguinte, que a grande força que fez com que todos os países que são hoje ricos se tornaram ricos foi através da mobilização nacional. O potencial da mobilização é de tal ordem que basta uma pequena olhada para a história. A história é unânime em mostrar o seguinte: todos os países, por mais pobres, por mais sem recursos, que invadidos pelos mais poderosos, esses países que foram submetidos a essa invasão, nunca deixaram de derrotar o invasor no momento em que eles se mobilizaram. O país mais poderoso do século XVIII havia sido a França. Em 1812, logo no século seguinte, este país, que tinha o maior exército, que tinha o maior general, Napoleão Bonaparte, invadiu o país mais atrasado da Europa, que era a Rússia. E
com pás, picaretas inchadas, sob o comando do general Kutuzov, o povo russo mobilizado destruiu o exército de Napoleão. Inventaram a história do general Inverno. Pô, porque eles não querem confiar no povo, não acham que o povo tenha competência. Mas perto de nós temos um exemplo, talvez maior ainda, o que era o Vietcong, um grupo de homens descalços, maltrapilhos, sem alimentação, sem armas, sem nada. Esse grupo se mobilizou e derrotou o maior exército do mundo. O Afeganistão ainda é um exemplo mais claro ainda. Nunca se poderia imaginar que o Afeganistão fosse derrotar o exército soviético. O exército soviético, que era um dos mais poderosos do mundo, invadiu o Afeganistão e foi derrotado. No setor da produção, o problema da mobilização é mais extraordinário ainda. No final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos mandaram um conjunto de homens da melhor categoria, os seus melhores economistas e estatísticos, fazer um levantamento do que havia acontecido na Alemanha no final da guerra, quando se sabia que a indústria alemã havia sido completamente arrasada, grande parte das cidades alemãs arrasadas, a agricultura alemã arrasada. Pois bem, o relatório dessa comissão chega à seguinte conclusão: no final da guerra, quando estava toda destruída, a indústria alemã produzia mais do que no começo. O caso dos Estados Unidos ainda é mais espantoso. Quando os Estados Unidos entraram na guerra em 1941, estavam a braços com o maior desemprego da sua história depois do craque da Bolsa de Nova York. Quando saíram da guerra, 4 anos depois, os Estados Unidos tinham 52% do produto mundial bruto. Quer dizer, os Estados Unidos produziam mais do que todos os países juntos. O que significa que, na execução de um projeto como este, o projeto Tiradentes, o Brasil tem condições de, em breves anos, ser um dos países mais ricos do mundo. Tem todas as condições, desde que a classe política brasileira se volte para os interesses nacionais e não fique a serviço dos interesses estrangeiros, como acontece atualmente. Para a execução desse projeto Tiradentes, que com certeza alterará todo o sistema de poder do mundo, é possível ao Brasil trabalhar isoladamente ou há necessidade de buscar a parceria de outros países? Os países ricos sempre agiram em conjunto. Todos os meses eles se reúnem e buscam entrar num acordo para fazer o que eles sempre fizeram, que foi usufruir, utilizar, explorar as riquezas do terceiro mundo. O terceiro mundo nunca se reuniu. Em toda a história, o terceiro mundo está isolado. Não está isolado por quê? Por causa da falta do projeto político. O projeto político tem de unir esses países que têm os mesmos problemas. A união do terceiro mundo representará uma mudança radical do poder mundial. Em primeiro lugar, pelo número. Dos 194 países que existem hoje no mundo, 170 pertencem ao terceiro mundo. Como é possível que 170 votos tenham menor influência sobre a política mundial do que os 24 votos dos países ricos? Então, essa união é fundamental. Onde perguntar, mas se o terceiro mundo é assim tão mais numeroso, por que é que ele não se utiliza da ONU para resolver esses problemas? Por uma razão simples. A ONU não é uma organização internacional. É um grupo de 5. É um grupo de 5 países que, na verdade, têm o poder de veto. Você já imaginou numa assembleia, em qualquer assembleia, o direito que fosse dado a 3 ou 4 deputados para vetar os projetos dos seus companheiros? Quer dizer, seria uma entidade inteiramente inviável. Pois bem, a ONU é a mais antidemocrática de todas as organizações da humanidade. Basta dizer o seguinte: se todos os países estiverem de acordo com uma medida, menos um, e esse um tiver o poder de veto, nada feito, nada será feito. Então, o terceiro mundo tem de criar o seu próprio fórum. E esse fórum, que é o terceiro mundo, o parlamento do terceiro mundo, terá uma influência decisiva no futuro da humanidade. O primeiro mundo depende completamente do terceiro mundo, em tudo.
Basta dizer, por exemplo, o caso do petróleo. Das reservas de petróleo da humanidade, 92% pertencem ao terceiro mundo. Os países do primeiro mundo têm petróleo para mais 7 anos. Os Estados Unidos têm petróleo para mais 5 anos. A Inglaterra para mais 4 anos. O Japão, a França, a Itália praticamente não têm petróleo. Os Estados Unidos, que são o país que mais produzem 42,8% do petróleo que consomem. Estão na dependência de 58% da importação de petróleo. Se o primeiro mundo deixar de receber o petróleo do terceiro mundo, vai se paralisar completamente. Comitê de Mobilização, Rua Martins Fontes, número 197, Conjunto 32, São Paulo, capital. Caixa Postal 0416, CEP 010 59970, fone 011 231 0008. O PMN é um dos parceiros na administração de Goiânia. E aqui assumimos algumas teses que são do próprio partido. A universalização da educação. Nós aqui temos um programa para não deixar nenhuma criança fora de sala de aula. A democratização das relações no processo pedagógico. A democracia na relação entre a prefeitura e a escola, entre os professores e alunos e envolvendo a própria comunidade. E o terceiro ponto é a integração da comunidade à escola. Com isso, me parece que nós estamos contribuindo na formação do cidadão, naquele que pode realmente cumprir com seus deveres e exigir os seus direitos. E dentro das propostas do PMN, temos certeza de estar contribuindo para a construção de um Brasil novo, um Brasil que tenha condições de dar a todos os seus filhos acesso à escola. Eu não fui cara pintada porque não tinha idade. Agora eu alcancei a idade da razão. Me ensinaram na escola que o petróleo é muito importante, que os nossos pais e avós lutaram muito por isso. Junte-se a nós nessa luta. Vamos dar duro no governo, para que ele não entregue nosso capital aos estrangeiros. Vamos acabar com essa onda. Se a juventude é o futuro da nação, somente sua mobilização é quem impedirá que o Brasil não continue no passado. Precisamos de você, cara. Entra nessa. Junte sua turma e venha com a gente. Vem! Vem! Nenhum povo pode chegar a realizar-se sem uma ideia. É a ideia que fecunda um povo, transformando-o em nação. Um povo forte é aquele que possui uma ideia forte. Nós somos fortes, pois acreditamos na mobilização nacional. Gostaria de usar esse tempo hoje para dissertar alguns assuntos sobre agricultura, como TR, taxa de juros altos, exportação, importação, controle animal e vegetal, abastecimento, associativismo, cooperativismo, pesquisa, tecnologia e outros temas. Mas o que eu quero aproveitar neste momento é para dizer à nação brasileira que o Nordeste hoje passa por grandes dificuldades. E um dos setores que passa a maior dificuldade no Nordeste hoje é o setor sucroalcooleiro. Sou da Zona da Mata do Nordeste, sou deputado por Alagoas, e lá está existindo neste momento problemas que vocês não imaginam. Usinas fechadas, destilarias fechadas, milhares e milhares de trabalhadores famintos, desempregados, em rumo às grandes cidades, provocando um êxodo rural em massa. Quero aproveitar este instante para cobrar do presidente da República uma solução imediata para esse caso. Não é possível que as autoridades brasileiras vejam isto que está acontecendo, porque eles têm conhecimento, porque manifestações, a imprensa já noticiou, parlamentares já denunciaram e nada, efetivamente nada foi feito. Gostaria que o presidente da República convocasse os governadores do Nordeste, principalmente os governadores de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e da Paraíba, para resolver esta questão, que não é uma questão individual, que não é uma questão de usineiro,
e sim de fornecedores, trabalhadores e de milhares de pessoas que estão sofrendo com isso hoje. Deixo aqui o meu apelo ao senhor presidente da República para que ele tome providências urgentíssimas para, de uma vez por todas, resolver este sofrimento que hoje se encontra este setor, que é um setor vital da nossa economia. Se nós não tomarmos providências nesse sentido, eu não sei o que vai ser de nossa região e do Nordeste. Comitê de Mobilização, Minas Gerais, Rua Nova Era, número 40, Belo Horizonte. Fone 031-371-1667. No dia 21 de abril do ano passado, o povo de Ouro Preto foi surpreendido com a concessão pelo governo mineiro da medalha da Inconfidência ao presidente de Portugal, Mário Soares. Qualquer cidadão do mundo poderia receber essa comenda, menos Mário Soares, presidente da nação que mandou enforcar Tiradentes. Para atender a situações como esta, foi criada em reunião realizada na Câmara Municipal de Ouro Preto a medalha Joaquim Silvério dos Reis, destinada a distinguir o brasileiro que cada ano melhor houver desservido ao Brasil. Na ocasião foi proposta e aprovada por unanimidade que a primeira medalha Joaquim Silvério dos Reis fosse concedida ao ex-ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que havia, entre outros feitos profundamente nocivos ao país, autorizado o pagamento aos banqueiros internacionais da importância de 7 trilhões e 200 bilhões de cruzeiros, além do permitido pela lei que disciplina os juros da dívida externa. Amanhã, em solenidade, a realizar-se no Teatro Municipal de Ouro Preto, às 15 horas, será feita a entrega da medalha Joaquim Silvério dos Reis ao atual presidente do Brasil, professor Fernando Henrique Cardoso. A política de juros altos desenvolvida pelo governo brasileiro para atrair capitais estrangeiros traz como consequência a quebra de atividades produtivas, principalmente no setor agrícola e industrial. Nosso país continua sendo o paraíso dos banqueiros que obtêm lucros exorbitantes na especulação da ciranda financeira, que, diga-se de passagem, só beneficiam os grandes grupos econômicos. Exemplo disso é que no ano passado os bancos tiveram lucros exorbitantes. Enquanto isso, no Banco do Brasil, o setor agrícola acumulou dívidas incalculáveis. O modelo neoliberal em curso no país, concentrador de renda, traz como consequência o aumento do desemprego e a apartação social que exclui milhões de brasileiros do mercado de consumo e do acesso à educação, saúde e cultura. Somente no Distrito Federal existem 120 mil desempregados espalhados nos assentamentos e invasões. Esta receita perversa levou o México e a Argentina a uma situação social caótica de fome e miséria que explodiu em revoltas populares como as de Chiapas. Nós não queremos que o Brasil seja um novo México. É preciso resistir às investidas contra o patrimônio nacional. Devemos construir um modelo de desenvolvimento que assegure uma melhor distribuição de renda, construindo um mercado interno forte e competitivo que reforce a nossa soberania nacional. Estamos vivendo no estado do Rio de Janeiro um momento de mudanças significativas. A Assembleia Legislativa Fluminense, a qual representamos na condição de líder do PMN, vive seus melhores momentos. Seu presidente, o deputado Sérgio Cabral Filho, está conseguindo devolver ao Palácio Tiradentes os seus melhores tempos políticos para nós do PMN. Não poderia passar desapercebido o esforço que o governo fluminense vem fazendo para consolidar a fusão e a interiorização das políticas administrativas. O clima de agora favorece a construção do Porto de Sepetiba, a implantação de veículos leves sobre trilhos, ligando Niterói a Rio Bonito,
a duplicação da RJ 124, que liga o Grande Rio à região dos lagos. Centenas de mortos e milhares de mutilados são o legado da RJ 124, como também da BR 101. Há 11 anos, o DNR vem cozinhando o projeto de duplicação da BR 101, a rodovia da morte. Um sonho antigo da região dos lagos é ter seu abastecimento de água em condições de suportar o fluxo turístico. Queremos a emancipação de bairros autossuficientes como Tanguá, Alcântara e Búzios. Isto não é querer demais, nem ser demagógico, apenas se trata de traduzir nosso trabalho parlamentar de acordo com os anseios da comunidade que nos elegeram. O Brasil precisa de reformas, não essas que o governo Fernando Henrique anuncia, mas reformas profundas, que modifiquem as estruturas injustas e atrasadas da nação. A primeira delas é a reforma urbana, urgentíssima, para que as grandes cidades possam ser governadas. É preciso desenvolver o interior do país, evitando a romaria de milhões de brasileiros que buscam empregos nas grandes cidades. A segunda é a recuperação dos salários, para devolver à classe média e aos trabalhadores o poder de compra, aquecendo o comércio e a indústria, gerando empregos, tornando o crescimento justo. O governo federal faz o contrário, comprime os salários. A terceira é a reforma do sistema financeiro. É preciso fazer com que os juros desçam. Com juros baixos, os bancos seriam estimulados para o financiamento da agricultura, a melhoria do parque industrial brasileiro, aumentando a nossa competitividade no mercado internacional. O governo caminha no sentido inverso. Coloca as taxas de juros no mundo da lua, reduz o crédito, limita o consumo. É um governo de tecnocrata, não de técnicos. A quarta e fundamental reforma é no sistema público de saúde e de educação. É uma lástima. Ao invés de investir maciçamente nestes setores, o governo Fernando Henrique fala em abrir a saúde ao capital externo e privatizar as universidades. Nem parece que o Fernando Henrique é professor. Ele deveria saber que a educação é a base de qualquer mudança séria neste país. Quem pode ser contra reformas sérias para mudar o Brasil? Ninguém. Mas o que está aí não são reformas, é entreguismo puro. E como diz o Barbosa Lima Sobrinho, até hoje só existiram dois partidos no Brasil. O partido de Joaquim Silvério dos Reis, dos traidores, que querem a todo custo acabar com a soberania nacional, e o partido de Tiradentes. Esse é o nosso partido, o PMN, que faz renascer em todos nós a esperança e a certeza de que, através de uma grande mobilização do nosso povo, faremos do Brasil uma grande nação livre e soberana. Comitê de Mobilização, Rio de Janeiro, Rua Senador Dantas, número 19, Sala 612, Rio de Janeiro, CEP 20031. Fone 021-240-0730. Fernando Henrique Cardoso tem alegado, para justificar a sua política de privatização, na realidade doação de patrimônio público, o fato de ter sido eleito por 34 milhões de brasileiros. Na verdade, o seu mandato é absolutamente ilegítimo. O povo brasileiro não votou em Fernando Henrique Cardoso, mas no plano real. Pela primeira vez na história do mundo, foi eleita uma moeda presidente da República. Qualquer um que montasse no real estaria eleito. Mas da mesma forma que foi eleito pelo real, Fernando Henrique Cardoso deverá ser destituído do poder quando o real fracassar. O que significa que o governo Fernando Henrique Cardoso deve durar menos do que o seu sósia Fernando Collor de Mello. Não tem sentido o povo manter no poder um governante que está trabalhando contra ele. Da mesma forma que pode eleger um presidente, o povo tem
é o barco. A água pode sustentar o barco, mas também pode afundá-lo. O Movimento Sem Terra e Sem Teto do Rio de Janeiro, junto com o Partido da Mobilização Nacional, quer fazer uma grande mobilização para que o nosso povo, do nosso país, tenha uma reforma agrária e uma reforma urbana urgente, para que o nosso povo possa morar com dignidade e plantar com dignidade. Mas, porém, precisa se ajustar. Ajustar como? Uma reforma agrária para que o nosso povo tenha o alimento dentro da sua casa. E uma reforma urbana onde nosso povo possa morar com dignidade. O PMN também está preocupado com a preservação da natureza. Precisamos encontrar um jeito de incentivar as estatais do Rio de Janeiro e a iniciativa privada a se unirem pela preservação do meio ambiente, como o trabalho que já vem sendo realizado por estatais de outros estados. Podemos citar a CESP e a CEMIG, e sem nos esquecer de estatais nacionais, como a Petrobras e a Vale do Rio Doce. O município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, e o PMN vem lutando juntos com o deputado federal Candinho Matos para que o governo federal e estadual não se esqueça do compromisso assumido com o povo do Rio de Janeiro. Compromisso este, que é a despoluição da Baía de Guanabara. A população do Rio de Janeiro está querendo ver, de fato, o início desta obra, tão importante, assumido pelo governo anterior, que vai beneficiar não só a Baixada Fluminense, como todo o Rio de Janeiro. Obra esta que até então só começou no papel. O povo quer saber aonde estão os 900 milhões de dólares do Banco Mundial para a despoluição da Baía da Guanabara. Não dá mais para esperar. A Baía de Guanabara pede socorro. O que o trabalhador brasileiro menos precisa hoje é que se aumente o tempo necessário à sua aposentadoria. É preciso não perder de vista que o aposentado, longe de ser um boa-vida, é um cidadão que já cumpriu uma longa jornada de trabalho, se dedicou a vida inteira ao seu ofício e, portanto, já deu sua contribuição ao país. Aumentar o tempo para que esse trabalhador possa se aposentar é, na verdade, puni-lo, ao invés de recompensá-lo pela sua colaboração. É, na verdade, condená-lo ao trabalho perpétuo. Somos, portanto, totalmente contra essa proposta e a favor da manutenção dos direitos dos trabalhadores, tal como estabelece a Constituição de 88. Assim como também somos a favor, dependendo dos casos, das aposentadorias especiais, daquelas que não se constituam privilégio, mas que decorram da natureza do trabalho desenvolvido, como é o caso dos professores, que têm esse direito adquirido há décadas. Em relação à Previdência Social, o que o governo precisa fazer é garantir a melhoria dos serviços para os aposentados, buscar formas de melhor remunerar os pensionistas e dar melhores condições para que o aposentado brasileiro possa viver com dignidade, respeito e cidadania. O que diríamos dos dirigentes de um país que, para manter a fictícia estabilidade de sua moeda, tomassem emprestada a moeda de outro país, pagando 50% de juros ao ano e recebendo por essa mesma moeda, depositada em bancos estrangeiros, 3% de juros ao ano? Na verdade, não existe no vocabulário humano palavras para classificar esse desatino. Os nossos dirigentes, para serem considerados débeis mentais, precisam ser um pouco mais inteligentes. Na realidade, o que estão fazendo é inconcebível. O plano real se baseia na transformação do dólar em moeda nacional, da mesma forma que, quando éramos colônia de Portugal, a moeda portuguesa equivalia no Brasil. Hoje, a moeda em curso no Brasil é americana. A moeda é uma das expressões mais altas da soberania de um povo. Ao abdicar do direito de ter a sua moeda, a sua própria moeda, o Brasil abre mão também de sua soberania. O PMN exige um incentivo maior do Estado para fixar o homem do interior, uma vez que este é o guardião das nossas fronteiras. O PMN
não aceita a interferência estrangeira na política de desenvolvimento da Amazônia. Não podemos aceitar que, em nome dos índios e da ecologia, a Amazônia seja internacionalizada. A Amazônia para os amazônidas. Em 1984, satélites japoneses que monitoram a Amazônia detectaram a existência de uma reserva de ouro de proporções jamais alcançadas em países produtores de metal, como a África do Sul e o Zaire. O filão principal estaria localizado entre a Pedra Pintada, no município de Normândia, e o Monte Roraima, na parte mais setentrional do país. O Eldorado, outra lenda conhecida, não está no Equador, Colômbia ou Peru, como teorizam alguns estudiosos. Ele está aqui. A mobilização nacional é um movimento de união pela soberania do Brasil, dele devendo participar todos que estão descontentes com a atual situação e desejam que o Brasil tome o seu próprio rumo, livrando-se das suas atuais elites políticas que já mostraram a sua incompetência e seu servilismo. Comitê de Mobilização Nacional, 011-231-0008 e 011-259-5916, Rua Martins Fontes, 197, Grupo 32, Centro, São Paulo, CEP 01050-000. Não poderíamos encerrar o encontro desta noite sem falarmos de um assunto muito importante. Recomeça no Congresso Nacional a discussão sobre a reforma eleitoral. E essa discussão tem como tema principal a redução do número de partidos. Como se 20 ou 25 partidos, num país com cerca de 150 milhões de habitantes, fosse excessivo. Na verdade, nós não precisamos nem devemos reduzir o número de partidos. O que nós precisamos, na verdade, é reduzir o número de parlamentares. Não precisamos de 513. A nossa vida toda é gerida por percentuais. 0,5% de juros na poupança, 42% de aumento na aposentadoria, 1.000 e mais alguma coisa por cento no aumento da casa própria ou dos aluguéis. Ora, o que nós temos de fazer é usar o mesmo critério no nosso Congresso. 100 deputados é o que basta para esta nação. O partido que tiver 20% dos votos nacionais levará ao Congresso 20 deputados. O que tiver 5, levará 5. O que tiver 1, levará apenas 1 deputado. E o que não conseguir alcançar 1%, não levará ninguém nessa oportunidade. Fica para outra vez. Com 100 deputados, isto será suficiente e nós teremos uma redução de cerca de 80% nesses gastos. Aos partidos que serão o detentor, ou melhor, os detentores do mandato, é que caberá escolher os deputados nacionais que irão representar e defender essas ideias, que são a base de todo o trabalho partidário. Dentro do partido, seus componentes elaborarão os projetos, que após receber a chancela de outras entidades, como, por exemplo, a OAB, que saberá fazer a diferença, estabelecer, mostrar ao povo o que é um projeto constitucional e a diferença de um projeto inconstitucional, recusando a sua chancela, esses projetos estarão sendo levados para uma votação realmente efetiva. O povo saberá quem vota a favor e quem vota contra. Nós vamos acabar com o troca-troca, com a negociação de cargos, com aqueles varais de pessoas pedindo: por favor, vamos trocar os corruptos, vote em mim. Ou então, me ajude a realizar um sonho. Ou o que é pior, 41, 42, eu sou o número de seus sapatos. Com 100 deputados apenas, nós poderemos fazer um Congresso realmente ativo. E o povo exercitando o seu poder na base. Nossos agradecimentos ao companheiro Paulo Carvalho, de quem absorvemos o conhecimento que nos permitiu realizar este programa. Volte logo, secretário.
Esta noite, o Partido da Mobilização Nacional apresentou à nação brasileira um conjunto de ideias e ideais nascidos dos sentimentos mais puros de brasilidade. Um país mobilizado jamais será colonizado.